Tudo certo. É uma satisfação tê-la aqui conosco para conversar um pouquinho, né? Mostrar como é o outro lado do mundo aí na Austrália. E muito obrigada, Roberta. Você que tem um canal do YouTube muito bacana, fora do Brasil, e eu tenho acompanhado. Ah, E legal. agradeço mesmo por você estar aqui tirando seu tempo e sua disponibilidade para falar um pouquinho conosco depois de um dia todo de trabalho, né? Imagina que é isso. Satisfação, prazer é meu mesmo. Então, tá bom. Vou começar já fazendo uma perguntinha para você, porque nós estamos curiosos para saber um pouquinho como que é aí a vida na Austrália, né? Algumas peculiaridades, algumas curiosidades. Então, eu gostaria de saber, falar um pouquinho mais para nós, como você foi parar na Austrália, qual é o seu trabalho, como que foi chegar aí num mundo totalmente diferente. Sim, é do outro lado do mundo, literalmente, né? Então, eu vim parar aqui, na verdade, a primeira vez em 2010, que eu fui fazer meu primeiro intercâmbio, estudar inglês mesmo. E eu não sei por que te dizer, eu sempre gostei muito da Austrália. Então, era uma coisa que sempre me chamava atenção. A gente mora ali no Brasil, perto dos Estados Unidos, tem o Canadá, mas em questão de clima, de ser um pouco mais parecido com o Brasil, ter praias. Então, eu sempre gostei muito da Austrália. Eu vim para cá, então já, né, há 10 anos atrás, só que eu não tinha muitas informações. Naquela época, a gente, para ligar para o Brasil, ainda ligava com em orelhão, com ficha de 50, uma moeda de 50 centavos, né? A internet tinha, mas a gente falava com a família por Skype e por e-mail, então não tínhamos muitas informações. E aconteceu que eu não consegui trabalhar, e aqui na Austrália o estudante pode trabalhar legalmente enquanto estuda, o que é uma mão na roda para a gente conseguir juntar dinheiro para poder renovar o visto. Então, diferente de outros países, a permissão do estudante é sempre atrelada a estar estudando alguma coisa. Então, se ele não tem dinheiro para estudar, ele também não pode ficar. Então, acabou que eu não consegui, né, renovar meu visto e tive que voltar para o Brasil. Mas mesmo quando eu voltei para o Brasil, eu nunca esqueci a Austrália. Foi uma experiência muito uma experiência de mudança de vida mesmo, sabe? Eu acho que quando a gente mora no Brasil, a gente só tem contato com pessoas que pensam parecido com a gente, acaba que a gente vive um pouco dentro de uma bolha. E quando eu fui Verdade. para fora e vi que o mundo era tão grande assim, eu falei, não, eu preciso ir de novo, né, ter essa experiência novamente. Só que eu achei que ia ser muito fácil. E isso demorou 8 anos. Então, eu passei Nossa. 8 anos no Brasil, comecei a trabalhar com intercâmbio, e eu criei o canal no YouTube justamente para ajudar as pessoas que também querem morar fora do Brasil, mas de alguma forma não é muito bem assistida por agência, né? Porque a gente sabe que tem algumas agências que só querem realmente a matrícula do estudante, que não são muito confiáveis, que abandonam o estudante no destino. Então, eu comecei a dar de graça as informações que eu passava para os meus estudantes também na agência. Então, eu trabalho Legal. com comunicação internacional também desde 2012, então já faz 10 anos trabalhando com isso. E casei, falei para meu marido, vamos morar na Austrália um dia. Ele, não, eu super topo, vai ser super legal. E aí, em 2018, em janeiro, então faz 4 anos e meio, eu voltei de novo para a Austrália. Primeiro eu morei em Perth, que é lá do oeste da Austrália, é a cidade mais afastada do mundo. E agora a gente mora em Melbourne, que é onde acontecem muitos eventos, tem muita coisa, que fica bem do lado também onde fica Sydney, que é a cidade mais famosa da Austrália. E Muito aqui bacana. com educação. Então, continuo trabalhando com agências, ajudando brasileiros e pessoas da América Latina a morar fora do Brasil, né? Com informações, matrículas em escola, universidade. Então, esse é o meu trabalho. Então, a pessoa está aqui no Brasil, ela tem intenção de morar na Austrália, estudar, né? E você recruta, você dá todo o auxílio, tem experiência própria, né? Exatamente. Isso que é mais interessante. Tem a minha própria experiência, né, de coisas que não deram muito certo, que eu precisei recalcular a rota, e tenho experiência também de trabalhar com casos que, de repente, eu não estudei, né, um curso, por exemplo, de mestrado, de doutorado, mas por a gente ter parceria com as escolas, receber vários tipos de treinamento, tanto em aplicações de vistos também, então eu consigo ajudar bastante o pessoal. Nossa, que bacana. E como que é morar na Austrália, assim, questão de imóveis? Por exemplo, você chegou aí, você foi fácil para alugar alguma coisa? Você comprou já alguma coisa, mora de aluguel, casa, apartamento? Você procurou um corretor de imóveis, uma imobiliária que seja australiana ou tem brasileiro aí também, corretor de imóveis?
Hoje, tem alguns brasileiros que estão entrando nessa área de corretagem de imóveis aqui, então eles auxiliam principalmente os estudantes internacionais, porque não é uma coisa muito fácil para quem está chegando, principalmente. Então, o que a gente fez? Quando a gente chegou aqui, a gente morou 1 ano numa coisa chamada residência estudantil. O que é isso? É um apartamento, só que ele é um apartamento que é alugado mais facilmente para estudantes, porque a gente não tem muito um emprego fixo, a gente não tem uma coisa que as imobiliárias procuram aqui, que é histórico de pagamento. Então, você acabou de chegar, eles não sabem se você vai ser um bom... eu não lembro o nome disso. Pagador, um bom pagador. Você não sabe, porque eles não têm o seu histórico no país. Então, as residências acabam sendo um pouquinho mais fácil. Então, a gente morou 1 ano para construir esse histórico, né, de ter pagado sempre o aluguel. A gente paga o salário aqui na Austrália, né, ele roda geralmente semanalmente ou quinzenalmente. Mas o pagamento da acomodação, né, da residência, da casa, é sempre feita por mês, igual acontece no Brasil também. Então, quando a gente juntou os 12 extratos bonitinhos, né, os comprovantes que a gente tinha pagado, aí chegou na hora da gente fazer a nossa própria aplicação com a imobiliária. Aí a gente entrou mesmo, é como se fosse no Brasil, as imobiliárias também são australianas, tem várias imobiliárias diferentes, e elas exigem algumas documentações diferentes um pouco do Brasil, né? Porque eu no Brasil não cheguei a morar de aluguel, mas eu sei que algumas imobiliárias têm um esquema de fiador, então tem algumas coisas que elas conseguem facilitar para quem não tem renda ou começou agora, né? Isso. Aqui não, então precisava desse tempo e a gente tem que colocar o nosso extrato bancário, colocar o nosso visto, isso é super importante também. Se você quer fazer um contrato de 1 ano e seu visto é por 6 meses ou menos, é muito difícil você conseguir um contrato de aluguel no seu nome. Eles querem as garantias. Exatamente, que você vai conseguir ficar, porque não chega a ser injusto, mas nós estamos concorrendo com pessoas que vêm aqui do mundo inteiro, então tem algumas nacionalidades que vêm, por exemplo, com mais dinheiro, que já vem com um visto longo, tem o próprio australiano também, que mora aqui, é residente daqui, então acaba sendo um pouco concorrido realmente, na hora de você fazer a aplicação de casas. Então, você disse que tem brasileiros também corretores de imóveis aí, que bacana. Sim, sim. Tem sim, provavelmente, pessoas que já estavam no mercado no Brasil, que trabalhavam de alguma forma, e começaram a trabalhar com imobiliárias aqui, e agora eles estão abrindo o seu próprio negócio, vamos dizer assim. Que bacana, muito bom isso. E mais alguma coisa que eu quero comentar com você, algumas curiosidades que eu andei lendo, mas eu quero ouvir de quem mora aí. Sobre as casas, por exemplo, o jardim que tem que ser muito cuidado, como são feitas as casas, se tem madeira ou é alvenaria, como que funciona isso? Sim, as casas aqui são todas de madeira, até as novas. É muito engraçado quando você vê uma construção de casa, porque eles fazem toda uma madeira mesmo, assim, né? Parece não reta, mas várias tábuas de madeira, vamos dizer assim. E depois eles só vão colocando o isolamento no meio, né? O aquecedor, porque aqui também é muito frio no inverno. Depois eles colocam drywall, pinta, faz o acabamento, tijolo e acabou. Né? Então as casas são assim. Pouquíssimas casas são de alvenaria, não é uma coisa comum. A maioria das casas tem carpete, inclusive algumas casas até muito próximo da cozinha tem carpete, o que é diferente do Brasil. Nossa, é verdade. Aqui usa muito pouco, né? Novos nem tem mais. É porque a limpeza das casas aqui são diferentes do que são no Brasil. O australiano não está acostumado a fazer aquela limpeza de casa que ele joga água igual o Brasil joga. Que joga sabão em pó, que joga água sanitária. Então, esfrega com a vassoura. Aqui é muito paninho, então eles não se incomodam de ter só 2 quadradinhos de azulejo na cozinha e o resto tudo de carpete, porque eles não vão esfregar a cozinha, né, banheiro, igual a gente faz no Brasil. Outra curiosidade sobre as casas que eu acho que é bem diferente do Brasil, algumas casas, principalmente as mais antigas, tem um quartinho onde fica o vaso sanitário, que é fora da onde fica o lugar que você toma banho e onde você lava a mão. Engraçado. É diferente, então tem isso também. Verdade. E eles costumam fazer casas grandes assim ou não? As casas são grandes, bem grandes, se a gente comparar com as casas do Brasil. A estrutura das casas são bem diferentes. Assim, acho que no Brasil a gente está acostumado com aquela coisa lote inteiro, meio lote, sobrado, essas coisas. Isso. Aqui as casas são bem amplas para os lados.
poucas casas são 2 andares, não é muito comum, só as mais novas. E é bem. A estrutura da casa são bem diferentes assim do que são do Brasil, mas são casas muito bonitas, até bairros que você olha, não que você olha, você não consegue distinguir se as pessoas que moram ali têm, né, classe A, classe B, qual que é a classe social, mas acaba que quando você mora, você ouve falar que aquele bairro tem uma classe social um pouco diferente. Mas para nós, brasileiros, quando a gente olha o bairro, a gente vê o tamanho das casas, a gente fala, meu Deus, imagina, né, morar nessa casa. Então, E questão de valores, você tem ideia ou não? Assim, consegue um brasileiro tá aí comprar um terreno, construir ou comprar um apartamento? Vocês o que exigem muita acontece coisa? o que acontece aqui é o que tem acontecido nas cidades do Brasil também. Então, seja o brasileiro ou o próprio australiano que quer comprar a sua primeira casa, eles acabam indo um pouco mais afastados dos centros das cidades, porque acaba ficando com um valor bem mais acessível. Então, tem lugares que não tem quase ninguém, porque a Austrália tem, comparado com o Brasil, a população é bem menor e as cidades também. Então, por exemplo, Melbourne, que é a segunda maior cidade da Austrália, tem 5 milhões de habitantes. Então, se a gente for comparar, sei lá, eu vim de São Paulo, que só a cidade de São Paulo tem 12 milhões. Então, é bem diferente. Então, acaba que o lugar afastado é realmente afastado, não tem nada, é só mata. Entendi. E acaba que os terrenos nesses lugares ficam mais acessíveis. Então, as pessoas acabam comprando, tem incentivos também do governo para o próprio australiano, tem financiamento, como tem no Brasil também, então eu consegue fazer isso. Só que se você mora um pouco mais, né, bem localizado, perto de estação de trem, você não vai encontrar uma casa por menos de meio milhão de dólares. Ah, tá. Aí já muda muito o valor mesmo. A Sim, localização. exato. Que no Brasil também muda, mas talvez não seja tão gritante a diferença. Mas aí, pelo Muito jeito. provavelmente aqui faz bem diferença o lugar que você mora. Nossa, que interessante mesmo, diferente. E também o que eu vi que quando a pessoa mora de aluguel, ela tem que ter um cuidado extremo com a casa, assim, que existe uma inspeção forte das imobiliárias. Sim. Isso é muito real. Aqui tem uma coisa chamada bond, que é um depósito calção. E o que significa isso? É você pagando para dizer ao proprietário, né, o dono do imóvel que você alugou, que você vai devolver esse imóvel nas mesmas características que você alugou. E caso isso não aconteça, né, caso você tenha manchado um carpete, quebrado alguma coisa, ele tem total direito de debitar desse valor. E esse valor é Certo. referente a um mês do seu aluguel. Então, vamos dizer que você pague, sei lá, $500 por semana, esse valor que você vai ser debitado deste valor, que você não vai receber. Então, todo mundo assina esse contrato, é uma coisa mandatória, não tem como você não pagar este bonde. E quando a gente sai de uma casa, a gente tem que deixar ela perfeita. Então, a gente tem que deixar Impecável. tudo, tudo. É uma limpeza bem pesada mesmo. Tanto que tem brasileiros que trabalham aqui com limpeza, com empresas de limpeza, e a limpeza que mais se paga bem é a limpeza de final de contrato, que é que a Olha pessoa tem só. que limpar os tetos, tudo, tudo. Tem que deixar a casa realmente muito perfeita. Aham, entendi. Um pouco com o Brasil, que tem a vistoria de entrada e saída, e a questão também do calção que aqui tem, né? Mas são coisas que a gente vê que tem coisas muito diferentes, mas algumas coisas também parecidas com o Brasil. Bacana Legal, isso. legal. Assim, ó, e se o brasileiro ele quiser trabalhar aí, né? Na tua experiência de alguns anos que você está aí, ele consegue com muita dedicação, né? Por exemplo, primeira coisa, ele tem que saber no mínimo inglês. Depende da posição que Ah, você é? quer trabalhar, porque, por exemplo, como eu falei, tem pessoas que trabalham com a área da limpeza, tem pessoas que trabalham lavando louça. Então, quanto menos contato com pessoas, menos inglês você vai ter que utilizar. Então, não tem muito esse requerimento. E tem também brasileiro que contrata brasileiro. Então, acaba que se Entendi. você não se esforça para sair do convívio com o brasileiro, às vezes você nem consegue desenvolver o seu inglês. Então, a Austrália tem isso também. É um país muito bom, mas também é um país muito procurado por brasileiros. Então, acaba que a nossa comunidade ela é bem forte. Né? Então, tem Ah, verdade. Vai questão de. muito brasileiro, daí alguns acabam se acomodando e não aprendem uma segunda língua porque ele está convivendo só com brasileiro. Sim, ele consegue fazer tudo. E tem brasileiro que faz tudo aqui. Tem cabeleireiro, tem pessoas que vendem até carne de churrasco com corte do brasileiro. Tem. Olha, Então,
você consegue viver assim, se você não quiser, sem muito contato com a cultura australiana. Mas, quanto melhor for o nível do seu inglês, melhor vai ser realmente a posição de trabalho. E você pode fazer qualquer coisa, né? Isso é importante falar. O estrangeiro não necessariamente precisa trabalhar o que o pessoal chama de subemprego, né? Pode trabalhar num banco, pode trabalhar no escritório, mas lógico que ele vai precisar também ser qualificado para conseguir essa vaga. Como você disse da imobiliária, o corretor de imóveis, se ele quiser atender um público vasto, ele tem que saber, né? Não Exatamente. pode fugir de conhecimento, de estudar. Muito provavelmente pode ser que tenha alguma certificação, isso eu não sei te dizer a fundo, Sim, sim. mas é o reconhecimento de alguma coisa, não é também só chegar e querer trabalhar, né? Tem Exatamente. Isso a gente fez uma pesquisa legal e realmente tem qualificação, ele tem que seguir as normas, né? Existe todo um procedimento. Mas que bom que tem oportunidade e que você que mora aí que está nos dizendo que não é só o que está escrito, mas realmente existe, né? Isso é muito bom, porque hoje nós não precisamos mais nos prender no mundo onde a gente nasceu, cresceu, a gente pode conhecer outros lugares. E Exato. como você sempre gostou, talvez estava aquela coisa, você foi para a Austrália, opa, é aqui que eu quero morar. Sim. Acho que a primeira coisa é não ter medo de arriscar e ir, né? Tem gente que talvez morar fora do Brasil não seja para ela, vai servir por um tempo de experiência, qualificação de currículo, desenvolver um segundo idioma para conseguir oportunidades melhores no Brasil. E tem muita gente que chega aqui até despretensioso, fala, eu só vim fazer um intercâmbio, mas chega aqui e se apaixona pela qualidade, por segurança. Aqui consegue ver as coisas acontecendo, você consegue receber o seu salário e consegue comprar muitas coisas, independente das coisas que você faz. Então, tudo isso acaba chamando também a atenção do brasileiro. Verdade. E como tem muitas praias, né? A gente vê aí, como você falou também, são lindas. Existe também a locação diária, como aqui no Brasil? Você sabe disso? Locação diária, se Se fosse... a pessoa, eu quero ficar 2 dias na praia, né? A pessoa mora em outro lugar. Tem a locação diária para ficar? Sim, sim. Nós mesmos viajamos bastante. Tem interior, tem ou cidades litorâneas, então você consegue. Aqui, hoje, por exemplo, né, a gente está em 4 de julho já, né, e também de manhã, e Isso. está na alta estação de temporada de neve. Então, a 3 horas daqui do centro tem estações de esqui, resort, então o pessoal vai fazer bastante atividade na neve também. Então, tem bastante coisa para fazer. Tanto no inverno quanto no verão dá para se divertir bastante. O ano inteiro. O bom da Austrália é isso, ela tem desde deserto a praias tropicais, florestas tropicais, esqui para neve, então tem tudo. Bacana isso. Outra coisa que eu queria saber de você é que a gente fala muito do canguru. Aí tem gente que acha que ir para a Austrália você vai encontrar um canguru em cada esquina. Isso é real? As pessoas têm muito essa curiosidade. Tem muito canguru na Austrália, mas eles não ficam em áreas metropolitanas. Né? Então, eles não ficam dentro dos grandes centros. Eu, por exemplo, eu moro a 40 minutos do centro da cidade. Já para muita gente é um lugar bem longe. E não tem canguru aqui no meu bairro, eu até queria. Mas se você dirige lá os seus 1h30, 2 horas, e vai realmente para o meio do mato, né, dentro de alguma reserva, alguma coisa, você vê sim canguru selvagem. Então tem. Mas não é esse monte que tem, não, como falam. De andar na rua, muito provavelmente as pessoas veem vídeos na internet que tem uma casa e o canguru próximo, mas essa pessoa está num lugar bem afastado. Então, por isso que o canguru... Entendi. Ele realmente é selvagem, né? Não vai estar na cidade ali. E a gente tem até um pouquinho de medo, porque tem canguru de todos os tamanhos. E os grandes, eles são um pouquinho nervosos, assim. Eles, né? Às vezes você vê um vídeo que eles estão querendo atacar o ser humano, mas não porque eles estão ruins, mas eles estão estranhando, né? Eles estão se defendendo, na verdade. Exatamente. Porque se nós temos medo deles, eles também têm da gente, né? Sim, com certeza. Eles têm de medo da gente. Então, até quando a gente dirige, indo para o interior, a gente tem que tomar bastante cuidado nas estradas, porque eles passam no meio da estrada, né? Mato de um lado, mato do outro, e eles passam correndo. Então, tem muito acidente e atropelamento de canguru. Então, a gente tem que tomar bem cuidado. Tem várias placas no meio do caminho para a gente diminuir a velocidade, tomar cuidado, porque a Austrália é um país que ele cuida bastante também dessa questão ambiental, dos animais. Bacana. E territorialmente é muito grande, né? A Austrália é muito grande.
Sim. E outra coisa que eu queria saber também sobre o acolhimento. Como foi você chegar aí? Porque você teve de imediato contato com os australianos, né? Que nasceram aí. Como eles são? Eles são acolhedores? Como que é? Eles são bem, assim, friendly, né, que a gente chama, eles são pessoas hospitaleiras, mas uma coisa que eu acho importante falar é que depende muito da cidade que você vai morar também. Então, eu faço muito essa comparação com o Brasil. Pessoas que moram em cidades grandes, elas estão correndo, elas estão atarefadas com um monte de coisa para fazer. Então, pode ser que não vai chegar, você pedir uma informação, a pessoa vai parar a vida dela, abrir o mapa com você para te dar aquela informação. Agora, se você morar numa cidade interior, que as pessoas estão levando, né, um ritmo de vida um pouco mais calmo, sim, ela vai ser muito mais amigável com você. Mas, de modo geral, a Austrália é um país cheio de imigrantes, tem muito imigrante de tudo quanto é lugar, então eles crescem acostumados a dividir até o espaço deles, né, a empresa, a escola, com pessoas de outras nacionalidades, né, diferente do Brasil. Porque para a gente no Brasil, a gente vê um americano, ai, um gringo, né, tipo, a gente fica toda admirada. Para eles é mais uma pessoa normal. Vai muita gente para aí, então já cresce, até as crianças já aprendem a ver a mistura de raças, né? De origens, tudo, né? Sim, as escolas são Bacana. impressionantes, assim, você vê nas escolas de criança, tem um chinesinho, tem um indiano, tem um australiano, tudo brincando junto, porque para eles é a coisa mais normal do mundo. Que interessante isso, né? Algo que aqui realmente não é a nossa realidade. Não, é diferente mesmo. Então, eles são acolhedores mesmo. E o seu canal fora do Brasil, o teu propósito principal foi ajudar o pessoal? Como que é? Explica aí. Sim, passar informações, porque apesar de eu trabalhar em agência, eu acho que a gente não consegue alcançar tanta gente assim, vamos dizer. Então eu falei, eu vou para o YouTube, que eu vou conseguir falar com mais pessoas, porque quando algumas pessoas chegavam até mim, e por ver em redes sociais, a gente tem grandes grupos de brasileiros no Facebook, né? Por exemplo, brasileiros em Sydney, em Melbourne, e eu via as informações que as pessoas recebiam das agências ou de outras pessoas, eu falava, não é possível, né? Então, e às vezes era coisa muito séria, né? Às vezes as pessoas ficavam muito tristes, né? Chegava, eu tenho 50 anos e falaram que eu não posso fazer intercâmbio, que meu visto vai ser negado. Ou, tipo, coisas assim, sabe? Que às vezes é o sonho da pessoa e eu via que por uma informação que a pessoa recebeu errado, ia deixar o sonho, sabe? Então eu falei, não, eu vou colocar ali minha cara no sol nas redes sociais para falar, né, para as pessoas que sim, é possível, se elas fizer um bom planejamento, se elas souberam o que ela quer desde o começo, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla também, porque às vezes as pessoas querem vir para cá para ficar para sempre, mas não faz um bom planejamento para isso. E eu sei porque eu passei por isso. Né? Então é importante saber o que você quer e quais serão os caminhos que você vai fazer desde o Brasil mesmo para, né, você conseguir morar definitivamente fora do Brasil. É que na realidade sem planejamento não dá certo, porque para ir para um país novo, mesmo que você já tenha a agência, você tem que também estar com um suporte, porque como você mesmo teve a Até experiência, financeiro também. isso, financeira, porque você não vai conseguir um trabalho do dia para a noite. Hoje, A aqui não na ser que vai Austrália, encaminhado, né? você até consegue, porque assim, nós ficamos em lockdowns fechadíssimos. Então, a Austrália foi um dos países que levou o lockdown e o Covid muito a sério. Então, foram 2 anos com fronteiras fechadas, ninguém entrava e ninguém saía, basicamente. E o que aconteceu é que os que saíram, né, os estudantes, as pessoas que não eram residentes permanentes aqui na Austrália, deixaram um arrombo, vamos dizer assim, no mercado de trabalho. Então, hoje, realmente, as pessoas estão chegando já empregadas e as que não chegam empregadas conseguem emprego, assim, em dias. Tá muito Entendi. fácil Tá de conseguir faltando emprego mão de obra. por falta de mão de obra. Mas a gente acredita que, sei lá, até meio do ano que vem, tudo vai se normalizar e vai voltar a ser primeiro mês, 2 semanas depois de chegar. Então, a pessoa precisa ter uma reserva para se manter enquanto não arranja um emprego. É tudo mesmo, como você disse, né? Planejar, ter um objetivo, nem sempre dá certo aquilo que a gente planeja, mas se planejado não dá certo, imagina você ir sem saber nada. E essa questão das informações é muito sério mesmo, né? Às vezes a pessoa está com uma perspectiva, tem um sonho de conhecer, como a Austrália é um país muito bonito e que realmente os brasileiros comentam, né? Todo mundo fala da Austrália e tal.
Agora, aí você vai num lugar que te dá uma informação errada, você leva tudo aquilo por água abaixo. Parabéns aí pela tua criatividade, então, e fazer esse trabalho, porque às vezes pode ter salva o sonho de muitas pessoas, né? E é isso que eu tenho escutado e é isso que me deixa mais feliz. Eu acho que não tem dinheiro que pague isso, realmente. Então, as pessoas olham e conseguem se inspirar, falam, não, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Não, receber essa informação e você me tratou de forma diferente. Então, isso é Exatamente. impagável. Exatamente, isso aí não tem o que, o dinheiro é a consequência do nosso trabalho, mas você saber que você está ali trabalhando com sonhos mesmo, com a vida das pessoas, né? É como a minha área corretora de imóveis, né? Quando eu falo que a gente não está vendendo só uns pedaços de tijolo ou madeira, né? O imóvel, a gente está vendendo um sonho, uma vida da pessoa, é uma coisa muito Exatamente. séria mesmo, né? Quantas Sim, pessoas se programaram a vida inteira para dar entrada numa casa, né? Muito brasileiro tem o sonho da casa própria. Então, é sim. muito sério. E se a pessoa ela quer comprar um imóvel aí, você tem noção se apartamento é mais caro ou casa? Normalmente ela compra o terreno e constrói ou compra a casa pronta ou é mesclado? Aqui eles não entregam 100% do terreno. Algumas coisas eles constroem, né? A construtora, a pessoa que ela comprou. Então ele tem que colocar, vamos dizer que fosse a parte final, que é piso, essas coisas Ah, assim. Então a sim. pessoa faz. Mas as pessoas compram muito mais apartamento também, até por causa do valor. Né? O apartamento acaba sendo um pouco mais acessível, assim. E talvez até o custo-benefício, né, Roberta? Porque uma casa, a manutenção normalmente é mais complexa, porque você vai ter um Muito. jardim, um pedaço de grama, sei lá, você vai ter uma flor, uma árvore. Sim, eu sei por experiência própria, né? A gente está morando há quase 2 anos numa casa que tem um jardim enorme, um deck. Eu falo, o que a gente está fazendo aqui? É muita manutenção. Ah, então, mas é algo gostoso de morar, o teu espaço, mas aí acaba também você tendo que ter tempo para fazer ou pagar alguém para fazer para você. Exatamente. Ou é isso, ou, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, os nossos vizinhos aqui, que são todos australianos, de manhã eu vejo as empresas de jardinagem, de manutenção de piscina, tudo parando, eles não fazem nada. Mas nós, como estudantes internacionais, o que a gente faz no fim de semana? Vai cortar grama, vai pintar, vai fazer as coisas dentro da casa. Aí é o que você tem o ônus e o bônus, né? Agora o apartamento já você tem ali, você aluga algo menor e daí você já não tem tanta essa manutenção, né? E tem que pagar condomínio também no apartamento? Era isso que eu ia falar. Aqui na Austrália, pelo menos em Melbourne, não existe condomínio. Então, toda a parte de manutenção de fora da sua casa é pelos administradores, né, do prédio que você está morando. Não existe condomínio. Então você paga o aluguel só. Somente. E tem assim, apartamentos que tem academia, que tem spa, que tem piscina. Então, é muito legal, né, o benefício do valor que você paga para tudo que você pode utilizar. Sim, porque aqui, na verdade, no Brasil, o condomínio está o preço quase de um aluguel em alguns lugares. Gente, sim, sim. É muito diferente. Isso acho que vale muito a pena morar num apartamento. É que também tem um detalhe, a questão de segurança e violência, acho que ela também é diferente, né? Total. Isso também é uma coisa que não dá nem para comparar. Mesmo em casas, as casas aqui quase não têm muros altos, é certinha, baixinha, quando tem. É, e ninguém mexe em nada, as pessoas recebem correspondência, fica do lado de fora, então não tem como comparar a questão de Nem segurança. empresa de segurança, essas coisas, então não é normal ter aí. Passando na rua de noite, não, não existe isso. Os policiais têm menos serviço. Nossa, né? Os policiais aqui parecem, a gente chama, parece uma mãe, quando eles vêm assim, quando que o policial geralmente interfere em alguma coisa? Se ele vê alguém alcoolizado na rua, né? Porque o australiano gosta de beber um pouquinho, né? Então, eles chegam com uma abordagem assim super respeitosa, então é muito diferente. Você não vê assim uma polícia correndo atrás de alguém, isso não acontece. Isso aí, literalmente, é um mundo diferente, né? É muito diferente. E é muito limpo aí, muito organizado isso, questão do recolhimento de lixo, essas coisas todas? Sim, então toda semana a gente tem coleta de lixo e de 2 em 2, porque varia, por exemplo, né? Aqui, como a gente tem muito jardim nas casas, eu moro bem num bairro mesmo, então passa o garden, que é o lixo do jardim, uma semana sim, uma semana não, e ele intercala com o lixo reciclável. Então, também uma semana sim, uma semana não. E toda semana é o lixo normal, né? Que a gente descarta mesmo, então passa semanalmente. E as ruas são super limpas.
tem alguns equipamentos que nem tem como descrever, que não tem no Brasil. Não existe uma pessoa varrendo a rua, é um carrinho que vai uma pessoa só sentada em cima. Gari, que tem aqui no Brasil? Não tem? Não tem. Então, esse cara seria o gari. Ele fica num carrinho e é uma vassoura eletrônica que vai varrer na rua e ele só vai dirigindo o carrinho. Ah, entendi. Então, tem isso, tem... Alguns lugares também tem muita manutenção de corte de árvore, tem uma máquina gigante, faz um barulho gigante, que eles cortam os troncos grandes e já moe ela, sai tipo uma farinha de árvore. Então tem isso também que acontece. Lógico que sim, nas cidades grandes, por exemplo, Melbourne, no centro da cidade tem umas pichaçõezinhas que você vê em alguns prédios, alguma coisa assim. Tem morador de rua também no centro, mas a maioria dos moradores de rua ou eles têm algum problema realmente mental ou é usuário de droga, alguma coisa assim. Então, entendi. O governo ele dá muita assistência. Não tem assim, por que essa pessoa estaria, porque ela é realmente uma questão financeira, não é. Ah, entendi. Eles dão apoio e ajudam quando podem, a pessoa quando está passando por uma dificuldade. Sim, o governo ele tem muito incentivo para o cidadão australiano e residente. Se a pessoa não consegue trabalhar, ela tem como se fosse uma mesada. Se nasce um filho, ela ganha dinheiro. Se ela vai comprar a primeira casa, ela ganha dinheiro. Então, tem muita assistência. Tem os benefícios, então. Sim. Que bom, né? Que bom. E você diria para as pessoas assim que pensam, será que eu vou para a Austrália? Será que eu tenho essa ideia? Você disse que é um bom negócio? Claro! Aí, né? Você tá aí porque você dá para ver que você é feliz aí, né? Você não tá porque você tá obrigada, mas porque você quer estar aí, né? Exatamente. Eu acho que assim, a primeira coisa é você querer, né? Surgiu a vontade, fazer suas pesquisas, fazer um bom planejamento, tanto a questão de financeiro também, porque pode ser que você chegue aqui e já consiga um trabalho super rápido e deixe o seu dinheiro guardado no Brasil, que vai ser o cenário ideal, ou pode ser que você vai ter que guardar, gastar o dinheiro que você juntou, e quando a gente fala de dólar australiano para reais, são 13,50, né? Um dólar é 13,50 de real, então acaba, né, uma disparidade um pouco da moeda, mas fazendo tudo muito planejado, tendo vontade, esforço, né, saber que é começar do zero, começar como se você tivesse nascido de novo, mas já adulto. Então, você vai ter que aprender a falar um novo idioma como se você fosse uma criança. Então, você vai ter que começar do zero em muita coisa. Mas vale a pena em todos os outros sentidos. É muito bom. É a dedicação, né? Porque aqui também, a pessoa morando no Brasil, o que eu sempre falo, o esforço, dedicação, estudar, abrir mão de alguns preconceitos, de alguns conceitos que a gente tem, né? Das limitações e meter a cara mesmo, e a coragem. Não, vale muito a pena. Eu acho que a pessoa tem que, sei lá, tentar algumas coisas na vida, né? Às vezes não está dando certo no Brasil algumas coisas, tentar olhar para um pouco no exterior, e se programar certinho que dá certo sim. Tranquilo. Roberta, acho que é um bate-papo bom para a gente conhecer um pouco você, conhecer um pouco da Austrália, né? Alguém que está morando aí, já é tarde da noite aí. Mas assim, eu vou encerrando e agradecendo mais uma vez por você estar aí, conversar conosco. Parabéns pelo seu canal do YouTube, eu tenho acompanhado lá o Fora do Brasil, no Instagram também, né? Fora do Brasil, que sempre tem as informações, as dicas para quem quer morar na Austrália e para quem é curioso e gosta de conhecer o novo. Né? Então, muito obrigada. Muito obrigada, porque eu acredito que conhecimento nunca é demais, né? A gente sempre está aprendendo alguma coisa. Sim, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu espero que eu tenha conseguido, né, esclarecer, responder as curiosidades. E se você precisar, eu estou à disposição. Então tá bom. Muito obrigada. Uma boa noite aí para você. Nós estamos começando o dia aqui. Aproveite a semana. Isso, e sucesso aí sempre, tá? Parabéns aí pelo teu trabalho. Obrigada. Obrigada a você.